Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Ele conhecia as dores do mundo e lançava sobre elas seu olhar compassivo e seu gesto afetuoso. Caminhou entre a multidão, misturando-se à paisagem humana, sempre deixando a inesquecível marca da sua bondade. Filho de um carpinteiro, herdou o ofício do pai e acostumou-se ao cheiro da madeira, até chegar o momento de atender a um chamado superior e mais profundo. 3 anos foram suficientes para mudar o rumo da história. É que antes nós não conhecíamos o amor. Foi ele quem recomendou amar também aos inimigos, alçando esse sentimento sublime a uma condição jamais antes pensada. Amar um inimigo significa entender o deserto da sua alma. Quem faz o mal não pode estar bem. E o antídoto do desamor é o próprio amor. Hoje a psicologia começa a entender os meandros da dor, as razões por trás das confusões humanas, os medos, traumas e vazios do ser. Mas 2000 anos atrás, ele já antevia a nossa fragilidade, pedindo que atirasse a primeira pedra quem estivesse sem pecado. Os espíritos hoje no mundo são como crianças exercitando a liberdade e aprendendo a respeito de seu lugar na sinfonia da natureza. Ele, conforme as tradições espirituais confirmam, lidera o movimento educativo humano. E nestes 20 séculos, sua mensagem vem gradualmente tocando os corações. Jesus de Nazaré é o amor que veio ao mundo. Quem desfrutou da sua energia de paz jamais o esqueceu. Sempre que estiver num momento decisivo, num instante desafiador ou de insegurança, lembre-se dele, cuja recordação por si só acende um sol em nossa alma. No Natal, como em todos os dias da vida, lembremos de nossa destinação divina, homenageando o menino Jesus com gestos de amor e bondade. A cada vez que alguém se compadece de um inimigo ou perdoa um malfeitor, não apenas se ilumina de paz, como torna o mundo mais suave. A nossa opção pelo amor faz com que a vida seja mais feliz e reforça a certeza de que Jesus tinha toda a razão. O programa Espírito e Vida de hoje vai falar sobre um assunto que sempre vem à tona quando alguma tragédia acontece, como foi agora o caso da boate em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, deixando um grande sofrimento em todos nós. Hoje vamos falar sobre desencarnações coletivas. E quem vai falar sobre esse assunto é Altamir Cunha. Altamir é escritor, palestrante e é um grande estudioso da doutrina espírita. Altamir, como vai? Muito bem, como vai você também? A todos os espectadores também, nossa satisfação está de volta ao programa, né? Esperamos que a contribuição seja bem válida. Os habitantes do nosso planeta ainda não aceitam a perda de algum ente querido com naturalidade. E quando nós somos surpreendidos com uma desencarnação em massa, como a que aconteceu recentemente em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, deixa todos nós bastante perplexos, envolvendo o mundo inteiro em tristeza. O que dizer disto? Por que essas tragédias acontecem? Qual seria, Altamir, o objetivo dessas mortes? Na verdade, as desencarnações coletivas, embora não possam ser compreendidas aquelas pessoas que não têm conhecimento sobre a espiritualidade, ela é muito importante, porque é exatamente a concessão divina para que espíritos possam resgatar os seus débitos, né? Nada acontece por acaso. Sempre que acontece uma desencarnação, nós devemos compreender, como Jesus disse, a cada um dado segundo as suas obras, a cada um de acordo com o seu merecimento.
Então, normalmente, como na vida, nós temos a oportunidade de agir, tanto individualmente como coletivamente, no que diz respeito à desencarnação, no resgate de nossos débitos, nós também podemos ressarcir, ou individualmente ou coletivamente. E nesse caso específico de Santa Maria, que a grande maioria era formada por jovens, não é? Alguns adolescentes, por que isso acontece com pessoas que têm toda uma vida pela frente? É justo que isso ocorra? Aparentemente não, né? As pessoas, a primeira impressão é de que é uma injustiça, afinal de contas ali se encontram jovens que mal despertaram para a vida e que ainda nem cometeram coisas assim que pudessem colocá-lo numa posição de resgate. No entanto, nós estamos falando aqui de espírito, não necessariamente de corpos. Quando falamos de espírito, nós devemos considerar não somente o hoje, mas o ontem também. Então, nessa interação entre as várias reencarnações, o espírito devedor do passado, ele vem através de outras encarnações para ter a oportunidade de resgate. E muitas vezes a forma como é proporcionada, no momento em que a pessoa está já pensando num futuro muito venturoso, de se formar, de ter família, e acontece essa frustração, podemos dizer assim, isso também tem seu sentido. Porque quanto maior a frustração, maior a possibilidade de reflexão sobre o que aconteceu e, consequentemente, numa associação de ideias a respeito do hoje e do ontem, o espírito terá mais possibilidade de fazer as mudanças necessárias. Existe a possibilidade, já que é uma desencarnação em grupo, uma desencarnação coletiva, que alguém ali esteja envolvido naquilo e desencarne sem participar daquele compromisso coletivo, ou seja, estava no lugar errado, na hora errada? Na verdade, não é estar no lugar errado na hora errada, mas necessariamente não quer dizer que todos que estavam ali para aquele resgate, eles tenham tido compromissos que agiram no passado em conjunto. Porque pode, por exemplo, alguém, ele tem um karma, ou vamos dizer assim, um karma da violência, por ações do passado, e ele ser atraído para situações de desencarnação por violência, de uma forma violenta, sem necessariamente ter conhecimento com aquelas pessoas. Sem necessariamente fazer parte do grupo. Fazer parte do grupo, mas faz parte da situação, está entendendo? Porque gerou o karma da violência e é atraído magneticamente no momento certo para alguma situação de violência onde ele possa ressarcir o seu débito. Então, são casos mais raros, mas pode acontecer sem que isso fuja a lei. Eu diga, ele estava no lugar errado na hora errada. Não, estava no lugar certo, na hora certa, para o resgate certo, embora não conhecesse aquela pessoa de outras encarnações até. E as famílias, Altomir, como é que fica? A gente vê 200 e aumentou o número agora, né, em torno de 240 jovens, e a gente apenas pensa nas pessoas que desencarnaram. Mas, na verdade, aquilo ali se espraia como ondas, né? E há toda uma relação, todo um grupo familiar que também sofre com aquele acontecimento. Como é que se explica isso à luz da doutrina espírita? É muito interessante, nós vamos encontrar explicações na doutrina espírita, na literatura espírita, e mais particularmente eu pediria licença até para ver aqui uma observação que é muito importante, né? Para o melhor entendimento das desencarnações coletivas, diz Emmanuel, né? Emmanuel diz o seguinte: invasores e laqueados pela própria ambição que esmagávamos coletividade na volúpia do saque, tornamos a Terra com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para a desencarnação conjunta e acidentes públicos. Então é aquela história, vamos supor, corsários naquela época, né, que era muito comum em alto mar, saquearem, matarem, tudo aconteceu, a pessoa imagina que a lei divina esqueceu, o tempo passou, no entanto, no tempo certo, aquelas pessoas são atraídas para aquela realização em conjunto, para passarem pela experiência em conjunto, como em conjunto atuaram, né? Então, é comum, até através de certas situações, por exemplo, um acidente de aviação, onde centenas de pessoas desencarnam, contam que Humberto de Campos fez referência, certa vez, a um desencarno, um desses aqui no Brasil, que disse que quando a aeromoça veio avisar para os passageiros, né, de que estava com pane, quando ela veio, disse que os passageiros viram, né, como uma pirata, vamos dizer, um pirata. E quando ela olhou para eles, não viu como os passageiros normais, mas como se fossem piratas. Então, o passado falando, a mente citada pela situação, na prova do resgate, então apresentaram na forma como realmente contraíram o débito. Humberto de Campos também se refere ao grande incêndio do Grande Circo de Niterói, né, fazendo uma simetria com os romanos queimando cristãos numa arena, não é isso? Exatamente. É aquela catástrofe, aquele drama acontecido a 17 de dezembro de 1961 em Niterói,
o Humberto de Campos relaciona-se com a época de 177, né, nas Gálias, quando os cristãos foram massacrados pelos romanos. Eles queriam dar um espetáculo, né, que era comum fazer isso para ter um lazer, a diversão, e então alguém teve a brilhante, entre aspas, né, trágica ideia, os cristãos. Então eles saíram colhendo cristãos, né, que sempre oravam em conjunto, escondidos nas catacumbas, como fosse. Eles resgataram e colocaram num circo, untaram azeite e ali tocaram fogo. Então tanto morreram queimados quanto pisoteados pelos animais, cavalos e tudo mais. Então, passado quase 1.800 anos depois, estas criaturas são atraídas para uma situação comum, onde alguém jogou uma ponta de cigarro, ou propositadamente, não me lembro, não lembro como foi. Então aconteceu o incêndio e ali, pisoteado por animais e por gente e pelo fogo, resgataram o débito aqueles que proporcionaram a oportunidade dos cristãos também sofrerem. E assim a lei se realiza, se executa. Vamos agora a um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco, ainda conversando sobre desencarnes coletivos. Voltamos já. Estamos de volta com Altamir Cunha, ainda conversando sobre desencarnação coletiva. Altamir, na questão 737 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos espíritos venerandos sobre a finalidade dos flagelos. E a resposta é de que serve para que a humanidade avance mais depressa, para que se acelere a nossa evolução. O que os espíritos querem dizer com isso? É necessário realmente esse tipo de tragédia para que a nossa evolução aconteça? E é muito comum essas tragédias não dizerem respeito somente à evolução daqueles que estão envolvidos na situação, mas daqueles que sabem da notícia o que presenciam. Porque sempre que acontece essas tragédias, nós vemos como é comum a manifestação do sentimento de solidariedade em prol daqueles que estão passando pela experiência triste. Então, de uma maneira geral, quando alguém passa por esse tipo de prova, aqueles que assistem ou que sabem da notícia, eles pensam também na possibilidade de resgatarem de forma idêntica. E isso aí sente a necessidade de mudança em quanto é tempo. Porque o espírito, mesmo quando ele não é um espírito de conhecimentos espíritas, mas lá na sua intimidade, ele sabe que, na verdade, em sua consciência, diz alguma coisa a respeito daquilo que um dia chegará para todos nós, a morte. Quer seja de uma forma natural, quer seja por tragédia, todos nós retornaremos ao plano espiritual. E na questão 739, Kardec continua. E ele pergunta quais são os benefícios, não é, que isso poderia trazer. Não é? Pelo menos ele pergunta do ponto de vista físico. E que a resposta é que esses benefícios só seriam percebidos ao longo do tempo. Então, haveriam realmente benefícios nessas catástrofes? Muito mais do que se imagina, porque existe também um processo de, vamos dizer assim, de mudanças a respeito, por exemplo, de determinadas bactérias e coisas que poderiam gerar uma calamidade, e quando acontece, por exemplo, uma inundação, aquilo ali é como que aconteça uma evasão de tudo aquilo que poderia resultar em morte de mais gente depois. O tsunami, por Exatamente. Exemplo. Os relâmpagos, os raios, os trovões, tudo aquilo que acontece, sem que nós percebamos, aquilo ali queima os miasmas, muitas vezes, que poderiam proporcionar verdadeiras epidemias. Então, tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto físico, há um resultado positivo em prol do progresso da evolução do planeta e dos seus habitantes. Divaldo Franco, num livro organizado por Cláudio Saigusa, o nome do livro é Divaldo Franco Responde, ele diz que a lei de causa e efeito estabelece os parâmetros dos resgates coletivos. Que tipo de parâmetro poderia ser, Altamir? É porque a lei é uma lei universal e, na verdade, antes de se manifestar numa espécie de determinismo, como normalmente nós conhecemos aqui na Terra, ela se manifesta na consciência de cada um de nós. Então, os parâmetros são gerados de acordo com o nível espiritual de cada pessoa e de acordo com a evolução que realiza no intervalo da ação cometida, do delito, até o resgate. Por quê? Porque a lei de causa e efeito ela é uma lei dinâmica. A questão do velho karma que chama não é uma coisa determinística de maneira que eu fiz hoje, necessariamente eu vou resgatar dessa maneira. Porque naquele percurso, no dia da infração ao resgate, eu posso mudar de comportamento e realizar tarefas que amortecem o meu débito.
Então nós podemos dizer, nós podemos e fazemos constantemente a edição do nosso karma. Quando complicamos com mais ações negativas, mais problema teremos. Quando sentimos a necessidade de mudança, nós vamos gradativamente amortecendo. Então alguém que viria, por exemplo, para resgatar através da perda de um braço, totalmente de um braço, ele pode resgatar perdendo apenas um dedo. Depende do que ele realizou durante aquele percurso para poder realmente merecer essa mudança de karma. O amor cobre multidão de pecados. Uma coisa me chamou a atenção, no domingo de manhã começaram a chegar as primeiras notícias e a princípio se falava no incêndio na boate. Depois vieram mais detalhes e que a grande maioria das mortes aconteceu por asfixia, né, pelos gases que emanavam da espuma em chamas. E então imediatamente me ocorreu, não é necessário que tenha acontecido assim, evidentemente, mas me ocorreu. Primeiro, Rio Grande do Sul, uma grande imigração alemã nos primeiros anos do século XX. Segundo, os sobrenomes daqueles jovens, a maioria eram sobrenomes estrangeiros, sobrenomes alemães. Então, imediatamente me veio uma associação com os judeus nas câmaras de gás na Segunda Guerra Mundial. Será que aqueles jovens teriam todos o mesmo tipo de erro, estariam todos comprometidos com o mesmo vínculo, Otomir? Poderá. Nós não podemos afirmar peremptoriamente, né, de que estavam, como nós falamos. Existem situações que nós somos atraídos pela identificação entre os débitos que temos, sem necessariamente termos agido em conjunto. Então, por isso que você diz, quem sabe, já poderá ser um caminho a nós concluirmos de que, pelo menos muitos, ou a maioria, estivesse relacionado a isso aí. Uma história do passado, principalmente lá na Alemanha, quem sabe, no campo de concentração, tudo bem. Mas não podemos, a princípio, afirmar. Estamos apenas sob hipótese, né? Então, qual deve ser a nossa atitude frente a essas tragédias, a nossa postura de cristãos, a nossa postura de espíritas com relação a essas criaturas que desencarnaram? A primeira reação, claro, não podemos de nos condoer, né? A primeira reação nós temos é aquele sentimento de dor realmente na solidariedade com aquelas criaturas. A segunda é de não perder a confiança em Deus e sempre compreender que nada acontece por acaso. E que em qualquer circunstância que nos encontremos, nós não estamos órfãos do amor de Deus. Se Ele permitiu que estes jovens passassem por essa experiência que, embora para nós dolorosa e trágica, para Ele é uma oportunidade de libertação para aqueles espíritos, porque o que tem em suas consciências, naquele momento, com certeza vai aliviá-los para que se programe para uma nova experiência mais venturosa. E os culpados, ou seja, os responsáveis por esse tipo de evento, que tipo de relação há nisso? É verdade que nós devemos compreender que ninguém estará numa história dessa sem que não tenha a oportunidade de pagar débitos e, ao mesmo tempo, de gerar culpa, dependendo de como for o seu comportamento. Se ali se encontrava numa situação onde deveria, pelo senso de responsabilidade e de respeito à vida, tomar determinada providência e não foi tomada, com certeza aquelas pessoas responsáveis serão jungidas, vamos dizer assim, ou ligadas a uma culpa que com certeza vão resgatar ou hoje ou amanhã, porque em suas consciências permanecerão, de que serão culpados e sentem a necessidade de resgate para se aliviar. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso segundo bloco, mas o assunto não ficou por aqui. Nós vamos voltar e agora, no próximo bloco, que o tema é desencarnes coletivos ou desencarnações coletivas. Quem vai fazer as perguntas ao nosso convidado de hoje, Altamir, são vocês, os telespectadores. Não saiam daí, voltamos já. Agora vamos ao quadro Espírito e Vida Responde, com as perguntas dos nossos telespectadores dirigidas a Altamir Cunha. O assunto é desencarnações coletivas. Eu gostaria de saber o que dizer para essas pessoas, as famílias, amigos, que perderam seus entes queridos em tragédias coletivas como essa que aconteceu em Santa Maria. Pois é, conforme nós já tínhamos falado anteriormente, a nossa condição é daqueles que realmente compreendem a misericórdia, o amor de Deus e sabendo que, embora aparentemente seja uma tragédia, seja de muito sofrimento, nós devemos acreditar na misericórdia divina que agiu em favor dessas criaturas. Porque se sofre
a pessoa, quando passa por um resgate que atinge o corpo físico, muito mais sofre quando se encontra com um sentimento de culpa dentro delas. Então, na oportunidade, eles se liberaram e, com certeza, vão ter uma vida mais venturosa e tranquila. Eu queria saber, em relação às catástrofes, aos desencarnes coletivos, como, por exemplo, o que teve em Santa Maria, qual seria a explicação que a doutrina espírita daria para o público em geral? Pois é, a desencarnação coletiva, como nós falamos, são exatamente as oportunidades que são dadas a espíritos que agiram, na maioria das vezes agiram em conjunto, e retornam ao palco da vida para em conjunto também resgatarem, porque os débitos tornam-se também solidários. Nós, quando vimos e reencarnamos, nós vimos em situações que podem ter compromissos individuais, compromissos familiares e compromissos de cidadão, como cidadãos. Então, nós podemos resgatar individualmente, no seio de uma família, porque pode uma família toda se planejar e causar um mal a outra família ou a pessoas, como pode uma nação também gerar um karma para aquela nação. Então, toda a experiência de resgate coletivo é a misericórdia divina agindo em nosso favor para que liberemos as nossas mentes, as nossas consciências do sentimento de culpa. Em decorrência desses acontecimentos que vêm ocorrendo, um incêndio em Santa Maria que levou muitas mães, muitos pais a certas aflições decorrentes do acontecimento, gostaria de saber as consequências, como se encontram, que fatos levaram a esse acontecimento em Santa Maria. As consequências são boas, porque a consequência é de liberação, como nós falamos anteriormente, do sentimento de culpa. Então, sempre que nós temos a oportunidade, nós, enquanto estamos no corpo físico, talvez não compreendamos. Fiquemos imaginando mil coisas de que aqueles espíritos retornaram numa condição de grande sofrimento, mas podem acreditar, de acordo com o que os espíritos mentores, normalmente através da literatura, nos dizem. A morte em si, ela não traz sofrimento mais do que do própria vida no corpo físico. Acontece aquele momento de desespero, no que nós prevemos que irá realmente ser o final. No entanto, a morte silencia para nós naquele momento e muitos de nós somos acordados no plano espiritual, no hospital, ao lado de familiares, sentindo o conforto de que precisamos. Então, não é assim como nós imaginamos. Pensamos sempre no corpo físico, mas comecemos a exercitar a mente para imaginarmos como espíritos que se libera da grande dificuldade que o corpo material proporciona-nos. Gostaria de fazer uma pergunta com relação aos desencarnes coletivos, em especial a gente fazendo destaque a esse desastre que houve agora em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Realmente, aqueles jovens, na flor da sua idade, todos jovens, todos muito novos, realmente eles eram para ter sido resgatados daquela forma, daquela maneira, justifica isso como sendo um resgate coletivo? Com certeza, nós não poderemos nem até duvidar. Por quê? Porque se tudo que acontece na vida é com a concessão divina, nós não poderíamos imaginar que alguma coisa acontecesse que não fosse com a permissão de Deus. Mesmo que possamos imaginar que aquilo é uma tragédia, que aquelas pessoas sofreram muito com isso, imaginemos sempre no resultado. Nós observamos as coisas olhando sempre na superfície. No entanto, precisamos aprender a ter um olhar na profundidade, na essência, para ver os resultados positivos que dali resultam. Agradecemos a presença do nosso convidado de hoje, Altamir Cunha, no programa Espírito e Vida. Altamir, muito obrigado pela sua presença entre nós, fazendo esses esclarecimentos. Nós é que agradecemos, Nilo. Sempre que estamos aqui, nós sentimos como uma oportunidade para o nosso próprio benefício, né? De esclarecer, de transmitir aquilo que o pouco que nós sabemos para aqueles que muitas vezes poderão saber menos do que nós e até mais do que nós. Levar um pouco de consolo e luz para todos, não é? Exatamente. Vamos agora ao nosso último quadro. O nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anotem aí. O Livro dos Espíritos, no capítulo 6º, Lei de Destruição. Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Mas você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritoevida@sintv.tv. Agradecemos a sua sintonia
e contamos com a sua presença amiga na próxima semana. Muita paz com Jesus.